compartilhar a palavra com você. Aleluia. Os irmãos querem ouvir a palavra? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos sabem que é motivo de grande honra e louvor reunir a liderança da cidade. Sabemos que, claro, numa grande metrópole como essa, nem todos os irmãos podem participar. Mas é um privilégio poder reunir com líderes, com liderança, especialmente uma liderança espiritual. Porque líderes podemos ter no esporte, podemos ter líderes do empresariado, líderes executivos, mas somos líderes espirituais. Nós estamos aqui porque alguém nos chamou ou nos elegeu. Estamos aqui porque Ele nos vocacionou. Você tem uma comissão. Uma comissão é uma ordem. E eu estou pensando a respeito dos dias da nova aliança, sobre a ordem de Jesus. E eu queria ir com você até essa ordem que Ele nos deu em Mateus, no capítulo 28 e no versículo de número 19. Eu queria falar sobre chegou a vez de BH. Chegou a vez de BH. E lá em Mateus capítulo 28 e versículo 19, ele diz assim: portanto, ide portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está alto aí para os irmãos? Para mim também está. Abaixa um pouquinho. Não chega aí atrás no Samuel? Está ouvindo bem? Que aqui na frente está um pouco alto, mas ok. Então, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais que diz, meus irmãos? Ensinando a guardar todas as coisas, obrigado, que eu vos tenho. Então parece-me que Jesus deu uma ordem, sim ou não? Então é possível termos ordens debaixo da nova aliança, sim ou não? Então, os irmãos precisam compreender que a graça não anula a ordem, pelo contrário, a graça reforça a ordem. Então eu quero compartilhar com os irmãos desse encargo que está no meu, espero que no nosso coração, é que chegou a vez de BH. Por que eu estou falando isso? Capítulo 1 do Evangelho de Marcos e o versículo 33, Marcos 1, 33. A Escritura diz que toda a cidade, fala comigo, toda a cidade, só uma parte da cidade? Toda a cidade estava aonde? Fala comigo, reunida. A cidade parou para ouvir o Evangelho. Irmãos, ou eu estou ficando louco, ou é isso que está acontecendo conosco. Eu não posso deixar ou ignorar os fatos espirituais. Há um fato espiritual que eu queria abrir os seus olhos, sabe por quê? Porque eu quero que você seja participante disso. Porque eu já vi, mas eu espero que você veja também, porque você é líder na casa de Deus. E se você ver o Senhor, como foi dito ontem, aqueles que estão com você na sua célula de 7 do Evangelho de João, é o líder e mais 6, não é o padrão de uma célula? Não é? Para uma célula aí boa, começar, etc. Então, Pedro e mais 6 estavam em João 21, mas ele não viu o Senhor. Para ele estava tudo normal, para ele era a pescaria normal. E será que você não está assim, líder? Será que você não está congregando, achando que tudo está normal? Que o culto está normal, a célula está normal? Eu chamei você aqui hoje para você ver o Senhor. E para te contar uma coisa, a cidade virá à nossa porta. Quando autoridades começam a bater na sua porta, autoridades são representantes legais, que representam pessoas. Atrás de uma autoridade dessa, por exemplo, há mais de 5.000 pessoas, porque foi 5.000 pessoas que votaram nele. Então,
Ei, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 diz que não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Moral da história, presta atenção nas coisas que Deus está fazendo na sua vida. Aprenda a ler as circunstâncias, e ao ler as circunstâncias daquilo que está acontecendo conosco, eu preciso falar para você, antecipar para você, porque Jesus falou para os discípulos, eu estou antecipando algumas coisas aqui para vocês, para que quando elas aconteçam, vocês saibam que foi Deus que falou. Uma delas é essa aqui, ó, que está aqui, ó. Eu antecipei isso aqui para você, e eu falei que isso ia acontecer, e está aqui. E eu espero que você já tenha passado da fase de descrer, e se una àqueles que já creem, já profetizam, e já têm planos. Hoje eu pedi para remover um desses containers aqui. Eles vêm amanhã. Por quê? Porque eu já estou interessado em construir o nosso galpão aqui. Por quê? Pelo motivo óbvio. Nós estamos fazendo 4 reuniões. Só nesse prédio aqui são 3. Um sábado e 2, né? 2, aliás, uma no sábado e uma no domingo. Dá para juntar as 2 reuniões? Não, não dá, ué. Nós tivemos aí, acho que 110 jovens, se alguém dos jovens aí me confirma, 110, Natália? 115 jovens, e nós tivemos ontem 129. Olha aí, eu gosto dos irmãos, que os irmãos são exatos, tá vendo? Então, não é 130 não, é 129. Então, nós temos 110, 115 com 129. Não dá para reunir aqui mais. Quem está me entendendo? Não dá, e as crianças, então, não dá para reunir, fora a reunião lá da Zona Sul e fora a reunião da cidade. Pastor, então, vamos construir um grande prédio para reunirmos todos. Já fiz isso e conto para você, não deu certo. Já fiz isso e conto para você, não é essa a vontade de Deus. Essa aí, está lá em Gênesis capítulo 11, se eu não me engano, é a Torre de Babel. É para reunir e tornar o nosso nome célebre. Porque quando você tem uma grande reunião, só tem o nome de um que fica célebre. É de quem está dirigindo ela. Mas quando essas reuniões se multiplicam, nós temos oportunidade para muitos ministros se levantarem. Eu vim aqui no culto dos jovens no sábado, fiquei impressionado da presença, da unção, da liberdade dos irmãos, da pregação e da ousadia. Então, se você tem muitos lugares como esse, novos ministros têm oportunidade de ministrar. Tem alguém comigo? Então, nós temos reuniões, vamos inaugurar lá, é dia 17, né, Amós? Lá em Santa Luzia. Ontem já teve reunião lá em Justinópolis? Já teve reunião em Justinópolis. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, vem para cá. Você quer ajuntar ou espalhar? Tem certeza? Você quer ajuntar ou espalhar? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você quer ajuntar ou espalhar? Hã? Eu acho que ele está em dúvida. Pergunta para ele. Você quer ajuntar para depois espalhar? Faz algum sentido. Você acertou. Vamos ver o que aconteceu na Bíblia. O que aconteceu na Bíblia? Aconteceu na Bíblia, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo veio sobre 120 e os batizou. E eles ficaram cheios do Espírito. Veio sobre quantos? Bem parecido com o culto de jovens lá, com 115, né? Também semelhante ao que nós reunimos aqui. Pode contar agora aqui, aproximadamente. Então, o Espírito Santo veio e batizou. Aí ficou muito gostoso. Ficou tremendo. E aí eles começaram a reunir em Jerusalém. Mas alguém lembra do versículo que eu acabei de ler em Mateus 28, 19? Fala comigo, ide. Aí eles foram para lugar nenhum, porque a reunião ficou tremenda, Mateus. Todo mundo batizado no Espírito Santo, todo mundo andando junto com o pastor, e o pastor Pedro, e aí você ia liderar a célula, e tinha um apóstolo João, aí de repente você encontrava Tiago. Alguém vai querer sair de Jerusalém? Nada! Isso nós estamos em Atos capítulo 2, a igreja foi crescendo, aí temos o 3, o batismo de Pedro, quase 3.000 pessoas, aí nós temos 4, nós temos 5, e aí acrescenta
ao Senhor o número dos salvos, quase 5.000. Em Jerusalém, diz os historiadores, chegaram a reunir 10.000 pessoas, em células, aproximadamente, né? Eles dizem 10.000 pessoas, ou em células, porque não tinha reuniões assim como essa. Até que, você pode ler, eu não vou ler, eu não tenho tempo de ler cada versículo com você, porque nós temos aqui um horário para terminar. Até Atos capítulo 8, você quer ler Atos capítulo 8 aí na sua Bíblia? Eu vou ler para você. Em Atos capítulo 8, versículo 1, houve perseguição sobre o povo, e aí todos, fala comigo, todos foram dispersos, vírgula, exceto os apóstolos. Só ficaram os 12. Por quê? Não, imagina uma igreja, da noite para o dia de 10.000, só ficam os pastores. Todo mundo foi disperso. Não saiu da igreja, porque não tem esse negócio de sair da igreja. A igreja está em você. Você leva para onde você vai. Só que eles estavam pescando a noite inteira. Ficou gostoso demais. A estratégia era a mesma. Até que Jesus falou o seguinte: já que eles não compreenderam, então eu vou intervir. Muito semelhante ao que aconteceu conosco. Já que eles não entenderam, então eu vou intervir. Eu já estou falando desse negócio da igreja na cidade tem uns bem 3 anos. E fala, e mostra, e prega, e procura aí no YouTube as vantagens da regionalização, e ministra de novo e fala de novo. Só que agora é o seguinte, agora nós vamos fazer de verdade. Quem está me entendendo? Só que aí o que acontece? Nós vamos fazer, e você precisa ter clareza do tipo de líder que você é. Você é um líder do reino? Sim ou não? Tem certeza? O que líderes do reino fazem? Eu vou te contar o que líderes do reino fazem. Líderes do reino lideram para o reino. Mas existe uma característica sobre esses líderes. Vamos ler em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 1. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 1. O apóstolo Paulo estava falando aos líderes da igreja em Corinto. E ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Fala comigo, crianças em Cristo. Como que o apóstolo chamou os irmãos? Por que ele chamou de crianças? 3 motivos. 3 motivos. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, consistente, porque ainda não podia suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois. Então, carnais e crianças são semelhantes. Por quê? Porque são infantis. O apóstolo falou: olha, eu deveria dar para vocês um alimento mais sólido, mas vocês ainda são infantis, são carnais, são crianças. Mas como, apóstolo? Porquanto havendo entre vós, fala comigo, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo homens? Então o apóstolo falou, o que é ser carnal? O que é ser uma criança? No Novo Testamento, debaixo da visão apostólica paulina, somos carnais? Ou somos infantis? Quando há entre nós ciúmes. Será que o apóstolo está dizendo aqui ciúme de marido, mulher, essas coisas? Tem a ver com o contexto do capítulo? Não. Ele está falando de relacionamentos na igreja. Ele está falando de relacionamentos de liderança na igreja. E aí um irmão olha para a célula do outro e fica enciumado. Ah, o pastor deu oportunidade para o fulano, não deu para o ciclano. Eu quero fazer uma pergunta bem honesta para você. Líderes do reino sabem que Jesus governa a igreja. E ainda que alguém queira se levantar para tentar impedir um propósito de Deus na sua vida, não há homem que resista à mão do Senhor. Você canta isso e está escrito, agindo Deus, quem impedirá?
Quem impedirá? Absolutamente ninguém. Nem líder, nem pastor, nem apóstolo, absolutamente ninguém. Porque ele anda nos candelabros da igreja. Ele é o Senhor. Então, vamos parar com ciúme. Que ciúme que é esse, diz o apóstolo? É coisa infantil. É coisa carnal. Líderes do reino, que a cidade vem à porta, não tem esse tipo de comportamento. Eles são líderes que não geram contendas, eles são líderes que resolvem contendas. Sabia que você é um resolvedor de contenda? Nós estamos aqui para resolver contenda, e não para ser o motivo da contenda. Por isso que há liderança na casa de Deus. Por isso que há ungidos que lideram outros. Porque quando aqueles que são infantis, carnais, vêm com as contendas, eles chegam até você e a contenda está resolvida. Resolveu. Por quê? Porque você não é contencioso, você é da paz. Quando chega com você, você está em paz. Você sabia a diferença entre ovelha e o bode? A ovelha é conduzida, o bode ninguém conduz. Aliás, é bom ficar bem longe dos bodes, porque eles vão investir em você. É investir que fala? É. Você sabe, né, Éder? Só dá aquela chegada para trás assim e na polpa do freguês. Já pega, ele, né, dá aquele rezinho. Ovelha não faz aquilo. Ovelha é dócil. Ovelha é conduzida, bodes não. Por isso que naquele dia ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Porque o lugar de bode é na esquerda mesmo. Segundo o pastor Michael Hugo. Quando então há contendas, terceiro motivo para eu terminar. Fala comigo, ciúmes, contendas. E aí ele fala para mim a coisa mais forte que eu queria pontuar com você hoje, para resolvermos essa questão. Líderes do reino, líderes que a cidade está vindo à porta, são líderes que não andam segundo homens, andam segundo Cristo. Pastor, o que é andar segundo homens? O apóstolo mesmo responde: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Então, por favor, quando você diz, não, eu sou é do pastor Ederson, eu sou é do pastor Sérgio, não, eu sou é do pastor Alex, eu sou é do obreiro Bruno, por favor, quando você fala isso, você está testando a sua infantilidade. Você é de Cristo. Você não é de ninguém. Deus o livre eu ser de alguém. Eu sou de Cristo. E como eu sou de Cristo, eu sou uma ovelha. E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Certa vez Jesus viu um centurião romano. E aquele centurião falou: mestre, o meu servo está enfermo na minha casa, né? Vai até lá curá-lo. Aí ele falou: eu vou até a sua casa curá-lo. Aí o centurião falou: não, basta dizer uma palavra e o meu servo será curado. Aí Jesus falou: uau, tem uma fé aqui nesse homem. Aí ele responde: não, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo ao meu servo vem, ele vem. Aí Jesus fala uma coisa que poucos entendem. Ele fala: jamais vi tamanha fé em Israel. Essa é a fé que um líder do reino deveria ter. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Mas eu digo ao meu servo vem, e ele vem também. Por quê? Porque líderes do reino estão na mão do Cristo. Eles estão na mão do Senhor. Eles estão lá em João 15. O que João 15 diz? Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Em que time você está? Do que escolhe ou do que é escolhido? Eu estou no time do que é escolhido. Porque é melhor ficar na mão do Cristo do que na minha própria escolha. Alô, tem alguém comigo? Então o apóstolo Paulo conclui o seguinte: não dá para fazer obra de Deus com os coríntios. Não dá para trazer a cidade à porta aqui com vocês, porque vocês ainda são carnais. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio do quem creste. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Para finalizar com você, fala comigo: eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? Olha só, está escrito aqui, fala comigo: eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que está acontecendo com essa igreja aqui? Ela não está crescendo não, filho, é só você colocar os números. De um ano para cá, ela dobrou a frequência. Eu estou te falando, eu tenho todos os dados de 2005 até hoje, 2018. Eu te mostro, especialmente do ano passado para cá. Então nós estamos jogando a rede sempre do mesmo lado, esquerdo. Mas de repente, quando nós pescamos a noite inteira e não alcançamos nada, Jesus fala assim, manda do lado direito agora. Aí quando você manda do lado direito, que não é o lado que o pescador está acostumado, não é o lado que os profissionais indicam, aí você tem que pedir ajuda para pescar os peixes. E sabe o que eu estou vindo fazer aqui com você? Prepara a sua rede, porque você vai pescar muito peixe. Eu estou te avisando. Então você prepara. Pastor, como que eu preparo? Sendo um líder do reino. Sendo livre do ciúme, sendo livre da contenda. Alguém quer contender com você? Entrega para ele. Não, pastor, mas esse aqui é meu. Uai, amém, filho, então fica, é seu. Uai, se é seu, fica com ele. Eu sei que pagou o preço do sangue dele, então fica com ele, é seu. Ah, mas foi eu que gerei. O apóstolo Paulo, que escreveu a metade da sua Bíblia, falou, eu plantei, Apolo regou. Mas quem é que deu o crescimento? Deus deu o crescimento, para que a glória não seja de nenhum homem. Eu queria orar com você nessa noite. Tem uma cidade aí vindo à porta. E eu vim aqui para te contar. Chegou a vez de BH. Eu vim aqui para te contar. E de lugares que você... Hoje eu estava sentado com uma pessoa que veio pedir célula lá no Barreiro. Só que ele já chegou, o líder e mais 2 visitantes. Por que é líder? Porque já era líder em outra igreja videira do interior. E mudou para lá e já veio o líder pronto, a casa do anfitrião, porque é a casa dele, e mais 2 visitantes. Estava lá no culto domingo. Eu falei, é isso que eu tenho que contar para os meus líderes. Já está tudo preparado. O pão e os peixes. Fala comigo, peixes. Já está preparado para você. Eram 153 grandes peixes. Eu estou te convidando para fazer parte da pescaria. Eu não tenho dúvida que o cardume está aí. Está às portas. Até aqueles que não são daqui estão reconhecendo. Tem um negócio que esse povo, quando eu pescar um peixe, eu vou levar para lá. Está entendendo a minha parábola? Até quem não é daqui está percebendo que tem alguma coisa aqui. E essa coisa que está aqui não é estrutura. Essa coisa que está aqui é algo que Deus tem dado. Nós estamos aqui para aproveitar isso. Enquanto nós cantamos um cântico, vamos trazer a ceia do Senhor, porque nós vamos ceiar. Os irmãos podem trazer a ceia do Senhor. Nós vamos cantar um cântico enquanto os seminaristas distribuem a ceia, para nós orarmos nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, traz a cidade à porta. Traz a cidade à porta, porque eu estou pronto, Senhor. Oh, traz a cidade à porta, Senhor, porque eu estou pronto. Eu sou o líder do reino. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça Fluindo entre nós. fluindo entre
fluindo na videira. Somos livres. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui fluindo entre nós. Levante o seu cálice e diga: Senhor Jesus, este é o cálice de uma nova aliança, de um novo tempo, de um novo fluir sobre nós, sobre esta cidade. Estamos prontos, Senhor, porque o teu sangue já nos preparou. Não há nenhuma condenação, não há nenhum impedimento, porque nós estamos em Cristo, e no seu sangue nós somos lavados de todo o pecado, de toda a condenação, de toda a cegueira, em nome de Jesus. Aleluia! O Espírito de Deus está. Aleluia! Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu, e tendo dado graças, repartiu com os seus discípulos. Eu quero repartir com você algo que Deus está movendo nessa casa. Eu quero repartir com você que é discípulo, que é líder na casa de Deus. Uma grande pescaria está por vir. E é hora de você preparar as suas redes, para que você possa desfrutar disso. Diga assim: Senhor Jesus, somos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que anda em unidade, que anda em aliança, em fidelidade, com o propósito do Senhor. Profetizamos: esta cidade vem à porta, e eu sou participante dessa grande pescaria, desse grande mover, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia! Oh, Jesus! Você pode comer e beber dele, você pode compartilhar, você pode ministrar na vida do seu irmão. Fique à vontade na presença do Senhor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso mais temer